Professor, nós temos então essa grande questão para pensar, para repensar, que é a nossa estrutura constitucional. Exatamente. Né? Então, eu gostaria que o senhor nos desse as suas coordenadas a respeito de como chegar a isto, como convocar uma constituinte, qual seria, por exemplo, numa nova Constituição, o papel da justiça. Temos que pensar na justiça. Eu tenho um projeto completo de Constituição. É um projeto enorme. Ou seja, deve ter uns 80 artigos, mais ou menos. Diferente do nosso, que tem 1000 dispositivos. Esse tem só 85 artigos. Mas ele está pronto, até trouxe para você. Se você quiser ficar com ele, eu vou te dar de presente. Com certeza eu quero. O que realmente é importante em matéria do Poder Legislativo, Poder Judiciário, é que haja uma modernização total do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele na Constituição de 88, ele quis se tornar um poder realmente. Tá certo? Então, se você estudar a sociologia, ou a etiologia, para usar um termo mais de medicina, a etiologia, a origem do que ocorreu com o Poder Judiciário, todos ali na corrida por poder. Então, o Tribunal, o STJ, poder. O Supremo Tribunal Federal, arquipoder. Eles resolvem tudo. E eles se metem em tudo, até de habeas corpus. A gente está preso ali, habeas corpus tem que ir o Supremo Tribunal Federal que resolve. Então, o que acontece? Nós temos que acabar com isso e voltar às funções originais do Poder Judiciário. Ou seja, o juiz de primeira instância resolve e tem um recurso à segunda instância por causa dos defeitos eventuais da sentença, que tem que ser revista na sua inteireza quanto a provas e quanto ao direito que ali está sendo pleiteado. Fora disso, os tribunais superiores, tipo o STJ e outros de trabalho, militar, etc., etc., eles têm que ser órgãos de revisão do aspecto da nulidade do processo. Eles não têm aspecto de ser uma terceira instância. Não pode haver terceira instância e quarta instância. Não existe em lugar civilizado do mundo nenhuma isso. Quer dizer, você tem primeira instância que julga, a segunda instância que revê o julgamento, os tribunais superiores podem aceitar questões que tenham defeitos originais no julgamento. Que acarreta a nulidade. A nulidade do processo. É um novo processo. Quer dizer, o processo é transitado em julgado na segunda instância e você entra com outro processo no STJ, por exemplo, em que você pede a revisão do processo. A revisão criminal, no caso, ou a revisão civil, no caso de matéria civil. Isto é fundamental. E outra coisa, você também, o Supremo Tribunal Federal, somente poderá julgar questões constitucionais, tá certo? E não pode julgar nada que não seja de matéria constitucional, como a Corte Constitucional Francesa, por exemplo. Nada caso a caso. Nada caso a caso. É só isso. Então, a norma administrativa é inconstitucional, o decreto é inconstitucional, a lei é inconstitucional. Só isso. Agora, além disso, você tem que ter também uma preservação da carreira. Você tem que ter um juiz de primeira instância concursado, de segunda instância, obviamente, da carreira, da terceira também da carreira, quer dizer, do STJ e outros tribunais superiores, e também do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você não pode ter no Supremo Tribunal Federal, num país como o Brasil, indicações políticas. Não é? Então você tem que ter sempre, quando há uma vaga no Supremo Tribunal Federal, pela Constituição, por uma Constituição dessas, nova, deveria ser pelo decano do Superior Tribunal de Justiça. Quem entra é o decano, é o mais antigo do Tribunal de Justiça, que fica. Por quanto tempo? Por 8 anos. Mandato de 8 anos, não pode ficar eternamente lá. Entendeu? Então, eu disse, não, mas a Corte Suprema Americana não é assim. A Corte Suprema Americana é um horror. Ninguém fala isso. É um horror aquela Corte Suprema Americana. Embora eles tenham toda uma economicidade nos seus julgamentos, julgam 80 e poucos casos por ano, há toda uma racionalidade ali,
Na realidade, aquilo é feito de partidos políticos. Então, o Trump elege o sujeito que não pode ver nenhum sujeito de cor que desmaia na rua, entendeu? O outro o Obama elege uma moça, uma senhora imigrante, tá certo? Mexicana. Então, ficam ali para minorias. Então, fica ali um jogo de disputa, de radicalismos, de juízes de um lado, radicais de direita, ou radicais de esquerda, ou o que equivale, tá certo? Então, aquele Supremo Tribunal americano, a Suprema Corte, é absolutamente, não é modelo para nada. Inclusive esse aspecto de que o sujeito fica lá até morrer, entendeu? Você tem 85 anos, 90 anos, 100 anos, fica lá como juiz. Quer dizer, é um absurdo, ele tem que ter mandato. Então, nós temos que ter o aspecto de que a trânsito em julgado se dá na segunda instância, há uma revisão nos demais, só constitucionalidade no Supremo, com a automática subida de carreira por decanato e mandato de 8 anos no máximo. Esse aqui tem que ser feito, senão nós vamos ter essa desgraça que nós temos hoje, essa instabilidade institucional, não é jurídica, que é produzida diariamente pelo Supremo Tribunal Federal. E como é vou chamar de você, viu? Como é que você acha que podemos chegar a essa Constituição? Como é que podemos convocar uma Constituinte que faça essa reforma? Eu acho que há uma forma muito simples, que nem todo mundo concorda com isso, mas eu acho que o próprio governo deveria nomear uma comissão informal, de certa maneira, só de gente da sociedade civil, ninguém do governo, que pudesse formular um projeto. E esse projeto seria apresentado para o plebiscito da população, diretamente. Não tem que fazer uma assembleia especial, constituinte, um referendo, não um plebiscito, um referendo para que a população diga sim ou não. Como existiu na Itália, há 3 anos fizeram, como em 2005 fizeram na União Europeia. Quer dizer, o eleitorado vota a favor ou contra a nova Constituição. Quer dizer, é uma maneira simples de estabelecer uma Constituição que seja 180 graus diferente da atual. Quer dizer, ela tem que ser uma estrutura de Estado completamente diferente da atual, para criar-se no Brasil um país de oportunidades e não mais temos esse país só de privilégio. Né? Maravilha. Professor, muitíssimo obrigado por sua contribuição, por nos honrar com o seu comparecimento, e vou logo advertindo que vamos convocá-lo outras vezes. Olha, um maior prazer, viu? Uma maior honra, viu? Muito obrigado. Obrigado.